Olá pessoal, vamos dar continuidade ao estudo do coração. Nessa videoaula vamos abordar o esqueleto fibroso do coração e o átrio direito. Bom, então quando nós falamos de configuração interna do coração, nós vamos estudar as câmaras cardíacas, as válvulas que separam essas câmaras e também o esqueleto fibroso que dá sustentação a esse arcabouço estrutural do coração. Então, nós temos as câmaras cardíacas, o átrio direito, o ventrículo direito, o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Vamos estudar as válvulas atrioventriculares, a válvula da aorta e a válvula pulmonar. Nessa primeira videoaula, nós vamos abordar essa parte inicial, o esqueleto fibroso e o átrio direito. Então, aqui nós temos uma imagem do coração, uma vista lateral direita, com o átrio direito seccionado. Nós observamos essa janela feita na estrutura do átrio direito e é isso que nós vamos tentar, adentrar essas cavidades para conhecer a estrutura e o conteúdo, os componentes e elementos que formam essas câmaras cardíacas. Então, o esqueleto fibroso do coração, ele é um arcabouço fibroso, né, de colágeno denso, que vai servir justamente para estruturar e fixar a estrutura cardíaca, os músculos, as válvulas. Então, aqui a gente tem uma imagem desse esqueleto fibroso formado pelos 4 anéis fibrosos que fixam as válvulas, né, que dão fixação às estruturas valvárias. Então, vocês vejam que é uma estrutura realmente diferente, né? Então, um colágeno bem denso. Aqui a gente vai ter a fixação da estrutura miocárdica também. Então, esse esqueleto fibroso está situado justamente na base do coração, separando os átrios que vão estar situados nesse espaço aqui acima das válvulas atrioventriculares e os ventrículos que estão situados inferiormente. Então, vejam que além desses 4 anéis valvários, nós vamos encontrar também os 2 trígonos fibrosos. Então, a gente tem uma área triangular aqui, que é o trígono fibroso direito, e temos também o trígono fibroso esquerdo. Então, vejam que essas válvulas elas se estruturam e se conectam. Isso vai dar mais sustentação, mais firmeza a essa estrutura valvar. E nós vamos ver que isso vai ter importância justamente na função de evitar o estiramento dessas fibras, até a insuficiência dessas válvulas, né? Então, a questão funcional. Além disso, desses trígonos, né, e das válvulas, nós temos também a parte membranácea do septo. Então, aqui uma parte mais vertical, aqui na parte inferior ao anel valvar, nós vamos encontrar essas partes membranáceas dos septos. Então, esse é o esqueleto fibroso do coração. Aqui nós temos uma outra imagem retirando justamente o componente ventricular. Então, na imagem anterior, a gente estava vendo as válvulas, né, como numa vista superior. E aqui nós temos justamente os anéis dessas válvulas. Tá? Então, essa estrutura fibrosa é que vai servir justamente de fixação à estrutura miocárdica ventricular e também aos átrios que se fixam aqui superiormente a esses anéis atrioventriculares. Vejam aqui também a estrutura do septo membranáceo. Então, entre o átrio e o ventrículo, a gente vai ter essa estrutura, né, que é chamada de septo membranáceo. Então, ele vai também compor, né, fazer parte desse esqueleto fibroso do coração. E aqui a gente trouxe uma outra imagem da organização helicoidal do miocárdio, justamente para mostrar como se dá essa implantação do músculo, né, em torno desses anéis valvários. Então, o miocárdio, a gente sabe que ele é composto por uma espiral dupla na formação embrionária. Então, a gente tem aqui a fixação em torno do tronco pulmonar e da aorta. Então, à medida que é como se você tivesse as fibras miocárdicas enroladas, né, de uma forma helicoidal entre si. Isso foi demonstrado anteriormente. Essa formação embrionária é bem interessante. Por isso que ele fica como uma lâmina dupla, né, de miocárdio que se fixa justamente, se parte, né, do tronco pulmonar e da aorta, e com isso vai fazendo esse formato helicoidal em torno também desses anéis valvares. Aqui a gente tem a função do esqueleto fibroso do coração. Então, vejam, uma das principais funções é justamente manter esses orifícios valvares abertos, impedindo a dilatação excessiva. Então, vejam que aqui a gente vai ter a contração, a sístole, né, a diástole e sístole ventriculares, principalmente no lado esquerdo aqui sob uma pressão mais elevada. E esse esqueleto fibroso ele ajuda justamente a manter esses orifícios sem uma dilatação excessiva, né? A partir do momento que a gente tem uma dilatação desse anel, a gente pode pulsar com insuficiência dessa válvula. Então, ele insere as válvulas
insere o músculo cardíaco, né, como a gente falou, aquela espiral, e também funciona como isolador elétrico. Isso aqui é uma outra função importante. Então, a gente vai ter a contração atrial independente da contração ventricular, porque a gente vai ver no sistema de condução que o caminho, né, para o estímulo elétrico, né, a despolarização para a contração ventricular, ela segue do átrio para o ventrículo a partir do nó atrioventricular, né, do feixe atrioventricular. Então, isso faz com que os átrios possam se contrair inicialmente e no segundo momento é que se contraem os ventrículos, né? Então, ele funciona também como isolador, né, um isolante elétrico para o impulso de despolarização. Bom, agora nós vamos estudar o átrio direito. Então, como a gente falou, a gente tem aqui uma imagem, né, uma vista lateral direita do coração. Nós observamos aqui o ápice, a região da base. E aqui nós temos justamente o átrio direito com uma janela, uma secção em sua parede, que permite a gente visualizar o interior da câmara atrial direita. Então, dentro do átrio direito, lembrar que a gente tem o átrio direito como a câmara, a aurícula direita, a gente tem aqui essa projeção, né, dentro do átrio direito, é um tecido diferente, internamente ele tem esse aspecto rugoso, formado justamente pelos músculos pectíneos, tá? Nessa região do átrio direito, a gente vai identificar uma região lisa aqui na parte posterior, que é o chamado seio venoso. É justamente onde desembocam, né, onde chegam as veias cavas superior e a veia cava inferior que a gente identifica. Aqui na chegada da veia cava inferior, a gente pode encontrar também uma válvula, que é a chamada válvula da veia cava inferior, nessa região, em direção ao septo. Então, a gente tem dentro do átrio direito o seio venoso e a região da aurícula direita, onde a gente encontra os músculos pectíneos. A gente vai observar que existe, separando essa parte lisa dessa parte rugosa, a gente vai ter essa saliência, que é a crista terminal, que no lado externo, na superfície externa do coração, a gente vai identificar como sendo uma depressão linear, que vai ser justamente o sulco terminal. Então, internamente a gente tem a crista e externamente a gente teria o sulco terminal, delimitando essa região do seio venoso e da aurícula. Na região do septo interatrial, ou seja, essa parede lá do outro lado, né, do lado oposto a essa janela, que justamente separa o átrio direito do átrio esquerdo, nós vamos encontrar a chamada fossa oval. A fossa oval é uma depressão nessa parede entre os átrios, no septo interatrial, que é um remanescente do forame oval. Tá? Então, a gente tem essa depressão, essa parte mais profunda, que é a fossa oval, e contornando essa fossa oval, nós vamos identificar uma saliência, que é o chamado limbo da fossa oval. Um outro elemento que a gente vai encontrar aqui no átrio direito é o ósteo do seio coronário, que nós encontramos aqui, olha, nessa partezinha inferior e mais anterior do septo interatrial. Então, a gente observa que aqui tem um outro ósteo, que é justamente o ósteo do seio coronário. O seio coronário, ele traz o sangue venoso do próprio coração para desembocar no átrio direito. É uma estrutura importante também sob o aspecto clínico, porque a gente vai ver mais adiante que ela pode também servir de passagem para eletrodos que vão chegar no lado esquerdo do coração. Então, é muito importante na parte de estimulação cardíaca, nas ressincronizações cardíacas, né? Em caso de insuficiência cardíaca, questão de eletrofisiologia e marca-passo. Então, a gente vai estudar mais adiante um pouquinho sobre isso, justamente essa localização desse ósteo do seio coronário. E vocês observam que esse seio coronário ele também tem uma válvula pequenininha aqui, tá? Que é a válvula do ósteo do seio coronário. Na parte mais anterior nessa imagem, a gente vai observar já a abertura, né, o ósteo de saída do átrio direito, que é o ósteo onde a gente vai ter a válvula atrioventricular direita, a válvula tricúspide. Então, aqui a gente observa já o início, né, dessa abertura para o ventrículo direito. Então, aqui a gente tem a válvula atrioventricular direita ou tricúspide. Aqui para mostrar um pouco sobre essa questão do forame oval e da fossa oval, então a gente vai lembrar que durante a vida fetal, né, antes do nascimento, a pressão no átrio direito ela é mais alta, então o sangue ele passa do átrio direito para o átrio esquerdo através desse forame oval. Mas a partir do nascimento, quando o território pulmonar se abre, a pressão no lado direito do coração ela cai. Então, o fluxo através do pulmão ele passa a acontecer, né, o fluxo sanguíneo, então a pressão no ventrículo direito cai, no átrio direito também. Então, ocorre uma pressão mais alta no lado esquerdo. E aí, a própria
estrutura embrionária aqui do septo primo e do septo secundo vão fazer com que essa estrutura que anteriormente estava aberta e permitia a passagem do sangue, é como se fosse um basculante nesse espaço, então ele vai fechar e vai cicatrizar nessa região, formando só uma depressão na parede, né? Aqui pelos septos segundo e primo, e aí vocês vejam que fica essa depressão, que é justamente a fossa oval. Então, após o nascimento, a pressão mais alta no átrio esquerdo vai fazer com que esse forame se feche e forme justamente a fossa oval. Bom, então nós falamos aqui sobre esses elementos do átrio direito, a crista terminal, o sulco terminal, o ósseo do seio coronário com a sua válvula, o ósseo das veias cava superior e da veia cava inferior, né? Aqui a gente vê o da veia cava inferior, o ósseo da válvula atrioventricular direita, que a gente aqui observa, e tem mais uma região, que é o triângulo de Koch, que ainda não teve tradução na terminologia, porque ele não é uma estrutura, é uma área, então na terminologia nova ele não teve tradução para se retirar do epônimo e ter uma nova nomenclatura, que é justamente esse espaço aqui, olha, que a gente observa nesse triângulo. E por que eu estou trazendo esse triângulo, essa área, como uma área importante? Então, a gente tem que, na área clínica, esse espaço triangular, né, que fica na região septal do átrio direito, entre o septo, o anel da válvula atrioventricular direita e o chamado tendão de Todaro, que também é inconstante, é um nome também aqui epônimo, que não se usa mais e não se tem tradução na nova terminologia. É um tendão, né, um ligamento fibroso que segue da região do trígono fibroso direito até aqui a implantação da válvula da veia cava inferior. Então, essa região triangular ela é importante porque, além dela alojar aqui o ósseo do seio coronário, a gente tem também a localização do nó atrioventricular, que faz parte do sistema de condução. Então, como eu falei anteriormente, o esqueleto fibroso do coração ele é um isolante elétrico. Então, o estímulo cardíaco de despolarização para passar dos átrios para os ventrículos, ele segue através do nó atrioventricular. Então, em algumas situações, as pessoas podem ter o que a gente chama de dupla via nodal. Então, elas podem desenvolver arritmias por reentrada nodal. E, nesse caso, é possível fazer essa ablação, que é um procedimento intervencionista, né, de intervenção através de queimação, vamos dizer assim, dessa região, né, uma ablação por radiofrequência, dessa via lenta do nó AV, fazendo com que o paciente fique curado dessa arritmia por reentrada. Então, é importante essa região sob o aspecto clínico, sob o aspecto eletrofisiológico, justamente nesses procedimentos de intervenção. Bom, então nós vimos essa parte do esqueleto fibroso e átrio direito e vamos dar sequência com o estudo do ventrículo direito.